Naquela noite fria de dezembro, ninguém esperava que um menino de 12 anos, sentado sozinho no último banco da igreja, fosse capaz de parar o coração de cada pessoa presente. Miguel tinha paralisia cerebral e nunca havia cantado em público. Durante semanas ele assistiu aos ensaios do coral de Natal, esperando uma chance que jamais chegou. Mas quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta da nave da igreja, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Esta é a história de como uma voz, considerada quebrada por muitos, se tornou o milagre que aquela comunidade nunca esqueceria. Miguel Ferreira chegou à igreja de São Pedro numa manhã cinzenta de novembro. Sua mãe, Teresa, empurrava a cadeira de rodas com dificuldade pelos paralelepíntrecos irregulares da praça. O padre Antônio havia anunciado na missa anterior que o coral de Natal estava a aceitar novos membros. Teresa olhou para o filho, viu o brilho nos seus olhos castanhos e decidiu que valia a pena tentar. Há anos que Miguel amava música, cantava sozinho no quarto, mas nunca em público. Sua fala era difícil de entender devido à paralisia cerebral. As palavras saíam arrastadas e trêmulas. Mas quando cantava, algo mágico acontecia. A porta da sacristia estava entreaberta. Teresa bateu levemente e entrou, empurrando a cadeira do filho. O maestro Rodrigo Silva estava a organizar partituras sobre uma mesa antiga de carvalho. Era um homem alto, de óculos redondos e barba grisalha, conhecido pela sua rigidez nos ensaios. Tinha dirigido o coral da igreja por 15 anos e orgulhava-se da perfeição das suas apresentações. Quando viu Teresa e Miguel, forçou um sorriso educado, mas frio. Sabia o que ela ia pedir e já tinha a resposta preparada. Teresa explicou que o filho adorava cantar e gostaria muito de fazer parte do coral de Natal. Rodrigo coçou a barba, desconfortável. Olhou para Miguel, que o fitava com esperança. O maestro sabia que seria difícil integrar um menino com dificuldades motoras e de fala no coral. As apresentações tinham coreografias, movimentos sincronizados, e ele não queria arriscar a perfeição que tanto lutara para construir. Com um tom de voz suave, mas firme, disse que o coral já estava completo, que talvez no próximo ano houvesse vaga. Teresa insistiu, pediu apenas uma audição. Miguel não precisava de estar no centro, apenas queria cantar. Rodrigo suspirou. Não queria parecer cruel, mas também não podia comprometer a qualidade do coral. Disse que Miguel poderia assistir aos ensaios, aprender as músicas e talvez ajudar de outras formas. Teresa sentiu o coração apertar. Olhou para o filho e viu a decepção nos seus olhos. Miguel baixou a cabeça, as mãos tremendo levemente sobre os braços da cadeira de rodas. Mas Teresa não desistiu. Perguntou se ao menos podiam ouvir Miguel cantar uma vez. O maestro olhou para o relógio na parede. O ensaio começaria em 10 minutos e outros membros já estavam a chegar. Concordou, mas apenas por cortesia. Teresa ajoelhou-se ao lado do filho e sussurrou palavras de encorajamento. Miguel respirou fundo. Fechou os olhos e começou a cantar uma Ave Maria, que sua avó lhe ensinara quando era pequeno. Nos primeiros segundos, sua voz saiu trêmula e irregular. As palavras mal se distinguiam. Rodrigo cruzou os braços, confirmando suas suspeitas. Mas então, algo mudou. À medida que Miguel se concentrava na melodia, sua voz ganhou força e clareza. As notas fluíam puras e cristalinas, preenchendo a pequena sacristia com uma beleza arrepiante. Rodrigo abriu os olhos incrédulo. Aquela voz era diferente de tudo que ouvira. Mas quando Miguel terminou de cantar, o maestro já havia endurecido novamente. Admitiu que a voz era bonita, mas insistiu que o coral exigia mais do que apenas cantar bem. Havia movimentos, coordenação, presença de palco. Com Miguel, seria necessário fazer adaptações que poderiam prejudicar a apresentação. Teresa sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas manteve a compostura. Agradeceu o tempo de Rodrigo e começou a empurrar a cadeira em direção à saída. Miguel não disse nada, mas suas mãos tremiam mais do que o normal. Na porta, Teresa virou-se e disse que entendiam, mas que continuariam a ir à igreja porque acreditavam no poder da fé. Durante as semanas seguintes,
Miguel assistiu a todos os ensaios sentado num banco ao fundo da igreja. Teresa trazia-o sempre meia hora antes para que pudessem ter um bom lugar para observar. Miguel ouvia atentamente cada nota, cada instrução do maestro, memorizava cada música. Cantava baixinho, acompanhando o coral, os lábios movendo-se em sincronia com as vozes que ecoavam pelas paredes antigas. Os outros membros do coral ocasionalmente olhavam para trás, alguns com pena, outros com indiferença. Rodrigo fingia não notar, concentrado em aperfeiçoar cada detalhe da apresentação que aconteceria na véspera de Natal. Entre os membros do coral estava Sofia, uma menina de 13 anos com voz de soprano. Era considerada a estrela do grupo. Tinha vários solos e sempre se destacava nas apresentações. Sofia vinha de uma família abastada. Seu pai era médico e sua mãe organizava eventos na alta sociedade local. Ela estava habituada a ser o centro das atenções e não gostava quando alguém ameaçava esse lugar. Quando viu Miguel cantando sozinho no fundo da igreja após um ensaio, aproximou-se com duas amigas. Perguntou por que ele não desistia de vir se não era membro do coral. Miguel respondeu que gostava de ouvir e aprender. Sofia riu, um riso cruel que ecoou pela igreja vazia. Disse que ele nunca seria parte do coral, que sua voz era estranha quando falava, e provavelmente seria estranha quando cantasse também. As amigas riram junto e Miguel sentiu as bochechas corarem de vergonha. Tentou explicar que sua voz ao cantar era diferente, mas as palavras saíram embaralhadas e difíceis de entender, o que apenas provocou mais risos. Teresa, que tinha ido buscar algo no carro, entrou na igreja nesse momento. Viu a cena e correu até o filho. Olhou para Sofia com uma firmeza que fez a menina dar um passo atrás. Disse que a verdadeira feiura não estava no corpo, mas no coração. Sofia afastou-se, mas a humilhação que infligira deixou marcas profundas em Miguel. Naquela noite, ele disse à mãe que não queria mais ir aos ensaios. Teresa abraçou o filho e chorou com ele. Disse que pessoas como Sofia existiam em todo lugar, mas que não podiam deixar que a maldade dos outros roubasse seus sonhos. Miguel insistiu que não adiantava. Nunca seria aceite no coral. Teresa pegou nas mãos trêmulas do filho e disse que às vezes Deus tem outros planos. Planos que não compreendemos de imediato. Pediu que ele continuasse a ir, não pelo coral, mas pela música que amava. Miguel concordou, mais por amor à mãe do que por esperança. Os ensaios continuaram e a apresentação de Natal aproximava-se rapidamente. Rodrigo estava cada vez mais nervoso. Queria que tudo fosse perfeito. A igreja tinha contratado músicos profissionais para acompanhar o coral, as decorações estavam a ser preparadas, e esperava-se uma grande audiência. O presidente da Câmara viria, assim como várias personalidades locais. Era a apresentação mais importante do ano, e Rodrigo sentia o peso da responsabilidade. Durante um ensaio particularmente tenso, ele perdeu a paciência com alguns membros que erravam repetidamente a mesma passagem. Gritou que se não conseguiam fazer melhor, deveriam sair do coral. Foi então que aconteceu algo inesperado. Durante uma pausa, enquanto os membros do coral descansavam e bebiam água, Miguel começou a cantar sozinho no fundo da igreja. Estava a praticar uma das músicas mais difíceis do repertório, uma peça em latim que poucos dominavam completamente. Sua voz elevou-se clara e potente, cada palavra latina pronunciada com perfeição. Os membros do coral viraram-se, espantados. Até Rodrigo parou o que estava a fazer e olhou. Como era possível que aquele menino, que nem sequer era membro oficial, conhecesse toda a música de cor e a cantasse com tamanha precisão? Rodrigo caminhou lentamente até o fundo da igreja. Miguel, percebendo o silêncio que se instalara, parou de cantar abruptamente. O maestro olhou para ele por um longo momento. Havia algo naquela voz que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Era tecnicamente brilhante, mas havia mais do que isso. Havia emoção genuína, uma pureza que raramente encontrava mesmo nos cantores mais experientes. Perguntou a Miguel como aprendeu todas as músicas. O menino explicou, com dificuldade, que ouvia com atenção e memorizava.
Rodrigo sentiu algo mudar dentro de si, uma pontada de consciência que não conseguia ignorar. Mas o orgulho e o medo de arriscar a perfeição da apresentação ainda eram mais fortes. Rodrigo elogiou Miguel pela dedicação, mas não lhe ofereceu um lugar no coral. Voltou para a frente da igreja e retomou o ensaio como se nada tivesse acontecido. Sofia olhou para Miguel com uma mistura de surpresa e ressentimento. Não gostou da atenção que ele recebera, mesmo que breve. Sussurrou para as amigas que ter uma boa voz não significava nada se não se tinha o resto. Miguel ouviu e baixou novamente a cabeça, sentindo o peso familiar da rejeição. Chegou a véspera de Natal. A igreja estava magnificamente decorada com luzes douradas, arranjos florais e uma enorme árvore de Natal ao lado do altar. As cadeiras estavam todas ocupadas e havia pessoas de pé ao fundo e nos corredores laterais. O presidente da Câmara ocupava a primeira fila, rodeado por outras figuras importantes da cidade. Teresa e Miguel chegaram cedo para conseguir um lugar, mesmo que fosse no último banco. Teresa ajudou o filho a transferir-se da cadeira de rodas para o banco, dobrando a cadeira e deixando-a no corredor. Miguel olhava para o coral que se preparava na frente, os membros vestidos com túnicas brancas e vermelhas impecáveis. Rodrigo fez os últimos ajustes, verificou cada detalhe pela 1000ª vez. Estava visivelmente nervoso, as mãos suadas, o coração acelerado. Olhou para o público numeroso e sentiu o peso da expectativa. Tudo tinha que ser perfeito. Quando o padre Antônio fez a introdução e pediu ao público que recebesse o coral com aplausos, Rodrigo respirou fundo e deu o sinal para começarem. Os primeiros acordes do piano ecoaram pela igreja e as vozes do coral elevaram-se em harmonia. As primeiras músicas correram bem. O público aplaudia entusiasticamente após cada uma. Sofia brilhava nos seus solos, sua voz clara e afinada impressionando a todos. Mas então chegou o momento da música mais importante da noite. Noite Feliz seria cantada em 3 línguas diferentes: português, inglês e latim, cada verso por um solista diferente. Sofia cantaria em português, outro membro em inglês, e João, um rapaz de 16 anos, cantaria em latim. Era o clímax da apresentação, o momento que Rodrigo mais aguardava. Sofia cantou o primeiro verso lindamente, sua voz preenchendo cada canto da igreja. O verso em inglês seguiu-se sem problemas. Mas quando chegou a vez de João cantar em latim, algo terrível aconteceu. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estava tão nervoso que sua voz simplesmente desapareceu. Rodrigo sentiu o pânico tomar conta. Deu o sinal novamente, esperando que João conseguisse. O rapaz tentou, mas apenas um sussurro rouco saiu de sua garganta. O público começou a murmurar, desconfortável com o silêncio constrangedor. Sofia olhou para João com irritação, preocupada que o erro dele estragasse a apresentação inteira. Rodrigo não sabia o que fazer. Podia pular aquele verso, mas isso arruinaria a estrutura cuidadosamente planeada da música. Podia tentar ele mesmo cantar, mas não tinha a voz preparada e seria ainda mais embaraçoso. Por um momento que pareceu uma eternidade, a igreja permaneceu em silêncio tenso. Foi então que uma voz se elevou do fundo da igreja. Era Miguel. Ele começou a cantar o verso em latim, sua voz pura e cristalina cortando o silêncio como um raio de luz atravessando a escuridão. Cada palavra latina era pronunciada perfeitamente, cada nota atingida com precisão absoluta. Mas não era apenas tecnicamente perfeito. Havia algo mais naquela voz. Havia uma emoção tão profunda e genuína que as pessoas sentiram lágrimas brotarem involuntariamente. Teresa olhou para o filho espantada e orgulhosa. Nunca o ouvira cantar assim, com tanta força e confiança. À medida que Miguel cantava, todos na igreja viraram-se para trás para ver de onde vinha aquela voz extraordinária. Quando viram que era o menino de cadeira de rodas, o menino que assistira a todos os ensaios mas nunca fora aceite no coral, uma onda de emoção coletiva tomou conta da congregação. Rodrigo estava petrificado na frente, lágrimas correndo pelo seu rosto. Naquele momento compreendeu a magnitude do seu erro.
Tinha permitido que seu desejo de perfeição exterior o cegasse para a verdadeira beleza que estava diante dele o tempo todo. Tinha rejeitado um dom genuíno por medo de arriscar sua reputação. Miguel continuou cantando, e o restante do coral gradualmente juntou-se a ele, suas vozes entrelaçando-se numa harmonia celestial. Mas era a voz de Miguel que se destacava, que guiava os outros, que transformava uma simples música de Natal numa experiência transcendental. Sofia, que momentos antes estava irritada, encontrou-se cantando com lágrimas nos olhos, tocada por algo que não conseguia nomear. O presidente da Câmara, conhecido por sua seriedade, tirou os óculos para enxugar as lágrimas. Em toda a igreja, não havia olho seco. Antes de continuar, quero pedir que, se gostaram desta história, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal para não perderem mais conteúdos emocionantes como este. Partilhem com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. E comentem abaixo contando qual parte da história mais vos tocou o coração. O vosso apoio faz toda a diferença para continuarmos a trazer histórias que inspiram e transformam. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio constrangedor anterior. Era um silêncio reverente, sagrado, como se todos precisassem de um momento para processar o que acabavam de testemunhar. Então, como se movidas por um único impulso, todas as pessoas na igreja levantaram-se e começaram a aplaudir. Não era apenas aplauso educado, eram palmas trovejantes, acompanhadas de gritos de bravo e assobios de admiração. Miguel, que passara toda a vida a ser ignorado e rejeitado, estava a receber uma ovação de pé de centenas de pessoas. Teresa abraçou o filho com força, soluçando de alegria e alívio. Todas as lágrimas que ela segurou durante anos de ver seu filho sofrer com rejeição, finalmente encontraram libertação. Rodrigo desceu do altar e caminhou até ao fundo da igreja. O público abriu caminho para ele passar, ainda aplaudindo entusiasticamente. Quando chegou a Miguel, o maestro ajoelhou-se diante do menino. Com a voz embargada, pediu desculpa. Desculpa por ter sido cego, por ter deixado seu orgulho e medo o impedirem de ver o verdadeiro talento e coração puro que estavam diante dele todo esse tempo. Miguel, com suas mãos trêmulas, tocou o ombro de Rodrigo num gesto de perdão. Disse, com dificuldade mas claramente, que entendia. Não guardava rancor. Tinha cantado não para provar nada a ninguém, mas porque a música no seu coração precisava de sair naquele momento. A humildade e graça nas palavras de Miguel apenas intensificaram a emoção do momento. Rodrigo levantou-se e pediu permissão para levar Miguel até a frente. Teresa ajudou a trazer a cadeira de rodas e juntos levaram Miguel para junto do coral. Sofia e os outros membros abriram espaço no centro, um lugar de honra que sempre deveria ter sido dele. O padre Antônio, também visivelmente emocionado, subiu ao púlpito. Disse que acabavam de testemunhar um verdadeiro milagre de Natal. Não o tipo de milagre que desafia as leis da física, mas o tipo que transforma corações e abre olhos para verdades que sempre estiveram lá. Lembrou a congregação que Jesus nasceu num estábulo, rejeitado pelos poderosos, acolhido apenas pelos humildes, e que muitas vezes Deus escolhe os que o mundo rejeita para manifestar sua glória. As palavras do padre ressoaram profundamente com todos presentes, muitos acenando em concordância enquanto enxugavam lágrimas. A apresentação continuou com uma energia completamente nova. Miguel cantou junto com o coral em todas as músicas restantes, e sua presença transformou completamente a dinâmica do grupo. Não era mais sobre perfeição técnica ou impressionar o público. Era sobre celebrar genuinamente o nascimento de Cristo através da música. Sofia descobriu que cantar ao lado de Miguel a fazia lembrar por que começou a cantar em primeiro lugar. Pelo amor à música, não pela glória. Ela sentiu vergonha das palavras cruéis que dissera semanas antes e prometeu a si mesma ser diferente dali em diante. Quando a última música terminou e a apresentação oficialmente acabou, ninguém queria ir embora. As pessoas aproximavam-se de Miguel e Teresa, querendo cumprimentá-los, partilhar como foram tocados pela voz do menino. O presidente da Câmara apertou pessoalmente a mão de Miguel e disse que era a melhor apresentação de Natal que alguma vez presenciara.
Uma jornalista local, que estava presente, pediu permissão para fazer uma reportagem sobre a história. Teresa, sempre protetora, disse que pensaria, mas estava aberta se pudesse inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Nas semanas que se seguiram, a história de Miguel espalhou-se pela cidade e além. A reportagem foi publicada no jornal local e rapidamente ganhou atenção nacional. O vídeo da apresentação, filmado por alguém no público, tornou-se viral nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações. Mensagens de todo o país chegavam, de pessoas partilhando suas próprias histórias de superação e de como a história de Miguel as inspirara a perseguir seus sonhos, apesar das dificuldades. Escolas começaram a usar a história em aulas sobre inclusão e sobre não julgar os outros pelas aparências. Mas para Miguel, a verdadeira transformação aconteceu na sua própria comunidade. O coral da igreja tornou-se oficialmente inclusivo, abrindo portas para qualquer pessoa que amasse cantar, independentemente de capacidades físicas. Rodrigo, profundamente mudado pela experiência, tornou-se um defensor apaixonado da inclusão nas artes. Ele começou a trabalhar com escolas e organizações locais para criar programas de música acessíveis a crianças com deficiências. O próprio Miguel tornou-se parte permanente do coral, não apenas como membro, mas eventualmente como mentor de outros jovens que enfrentavam desafios semelhantes. Sofia transformou-se completamente. A experiência humilhou-a de uma forma necessária e saudável. Ela procurou Miguel dias depois da apresentação e pediu desculpas genuinamente pelas suas palavras cruéis. Miguel aceitou o pedido de desculpas com graça, e gradualmente, os dois desenvolveram uma amizade improvável. Sofia começou a usar sua posição privilegiada para defender aqueles que eram marginalizados, tornando-se voz ativa contra o bullying na sua escola. Ela aprendeu que a verdadeira beleza e talento não residem em aparências perfeitas ou performances impecáveis, mas na autenticidade e coração com que fazemos as coisas. A igreja de São Pedro nunca mais foi a mesma. As apresentações do coral continuaram a ser excelentes tecnicamente, mas agora tinham algo mais. Tinham alma, tinham propósito, tinham coração. As pessoas vinham não apenas para ouvir belas vozes, mas para testemunhar uma comunidade que realmente vivia os valores que pregava. A história de como um menino rejeitado transformou uma igreja inteira, tornou-se lenda local, contada e recontada, cada vez tocando novos corações e inspirando novas mudanças. Um ano depois, na véspera de Natal seguinte, a igreja estava novamente cheia para a apresentação anual, mas desta vez havia uma diferença notável. O coral incluía não apenas Miguel, mas várias outras crianças e adultos com diferentes deficiências. Havia uma menina cega que cantava soprano, um rapaz com síndrome de Down que tocava pandeireta com ritmo perfeito e um homem idoso numa cadeira de rodas que tinha uma voz de baixo profundo e rica. A diversidade do grupo não diminuiu sua qualidade, de facto, enriqueceu-a de formas impossíveis de quantificar. Rodrigo estava diante deste novo coral com um orgulho muito diferente do que sentira um ano antes. Não era orgulho de ter criado algo tecnicamente perfeito e impressionante. Era o orgulho de ter ajudado a criar uma comunidade onde todos eram valorizados, onde cada voz, não importava quão diferente, tinha seu lugar na sinfonia coletiva. Ele olhou para Miguel, agora confiante e sorridente, e sentiu gratidão por aquele menino ter tido a coragem de cantar quando tudo parecia perdido. Aquele momento de coragem transformara não apenas uma apresentação, mas vidas inteiras. A apresentação daquele ano foi ainda mais especial que a anterior. Quando chegou a Noite Feliz, o coral inteiro cantou em uníssono, mas foi Miguel quem cantou o verso final sozinho. Sua voz, que um ano antes fora considerada inadequada para o coral, agora era reconhecida como extraordinária por todos. Mas mais importante que o reconhecimento era o facto de Miguel finalmente acreditar em si próprio. Ele cantou não apenas com técnica, mas com a confiança de alguém que conhece seu valor, independentemente do que outros possam pensar. Quando a apresentação terminou, Teresa estava novamente em lágrimas, mas eram lágrimas de pura alegria.
Ela pensou em todos os anos de luta, todas as portas fechadas, todas as vezes que seu filho fora rejeitado ou excluído. E agora via-o não apenas aceite, mas celebrado. Via-o não apenas participando, mas liderando. Via-o não apenas sobrevivendo, mas prosperando. E sabia que esta transformação não beneficiava apenas Miguel. Beneficiava todos que o conheciam, todos que ouviram sua história, todos que testemunharam o poder de dar uma oportunidade àqueles que o mundo facilmente descarta. Nos anos que se seguiram, Miguel continuou a cantar. Ele nunca se tornou um cantor profissional famoso, e isso estava bem. Seu impacto foi mais profundo e mais importante que fama ou fortuna. Ele tocou vidas individuais, mudou mentalidades, abriu portas para outros como ele. Cada vez que cantava, lembrava as pessoas de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por capacidades físicas ou por padrões arbitrários de perfeição. Mede-se pelo coração, pela coragem, pela capacidade de amar e de criar beleza, mesmo face às adversidades. A história de Miguel tornou-se mais que uma história de Natal inspiradora. Tornou-se um lembrete permanente de que muitas vezes os maiores dons vêm nos pacotes mais improváveis. Que a verdadeira perfeição não está na ausência de diferenças, mas na celebração delas. Que uma comunidade é mais forte não quando exclui os vulneráveis, mas quando os abraça. E que, às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma oportunidade, uma única chance de mostrar ao mundo o que carrega dentro de si. Teresa frequentemente refletia sobre aquela noite de Natal que mudou tudo. Ela lembrava de quase ter desistido, de quase ter permitido que as rejeições convencessem seu filho de que ele não era suficientemente bom. Mas ela tinha insistido, tinha continuado a levá-lo àqueles ensaios, tinha mantido acesa a chama de esperança mesmo quando tudo parecia perdido. E essa persistência não apenas mudou a vida de Miguel, mudou a vida de centenas de outras pessoas que foram inspiradas por sua história. Ela aprendeu que às vezes nosso papel não é forçar portas a abrir, mas simplesmente continuar a apresentar-nos até que o momento certo chegue. Rodrigo, por sua vez, nunca esqueceu a lição que Miguel lhe ensinou. Ele passou o resto de sua carreira a procurar ativamente talentos escondidos, a dar oportunidades àqueles que outros ignoravam, a valorizar o coração e a alma tanto quanto a técnica. Ele ensinou aos seus alunos que a verdadeira maestria não está em criar performances perfeitas, mas em criar espaços onde cada voz pode brilhar. E sempre que se via tentado a julgar alguém pelas aparências, ou a deixar o medo de arriscar impedi-lo de fazer o que era certo, ele lembrava daquele menino no último banco da igreja, esperando pacientemente por uma chance. Sofia, que cresceu e tornou-se professora de música, sempre contava a história de Miguel aos seus alunos. Ela usava sua própria transformação como exemplo de como todos podemos mudar e crescer. Ensinava que a verdadeira força não está em ser perfeito, mas em reconhecer nossas imperfeições e trabalhar para ser melhor. E sempre que via um aluno sendo excluído ou ridicularizado, ela intervinha imediatamente, lembrando a todos de que cada pessoa tem valor e potencial que não pode ser julgado superficialmente. A história espalhou-se muito além daquela pequena cidade portuguesa. Foi traduzida para várias línguas, contada em igrejas de todo o mundo, adaptada em peças de teatro escolares e até inspirou um documentário sobre inclusão nas artes. Mas independentemente de quão longe a história viajasse, sua essência permanecia a mesma. Um lembrete de que todos merecemos uma oportunidade, de que a beleza vem em todas as formas, e de que às vezes os milagres acontecem não quando Deus muda nossas circunstâncias, mas quando muda nossos corações. Miguel cresceu, formou-se e eventualmente começou a trabalhar com crianças com deficiências, ajudando-as a descobrir e desenvolver seus próprios talentos. Ele nunca esqueceu como se sentiu naqueles dias sentado no último banco, observando algo que amava, mas do qual era excluído. E usava essa memória como motivação para garantir que nenhuma outra criança tivesse que sentir-se assim. Ele criou programas de música inclusivos, trabalhou com escolas para desenvolver políticas antidiscriminação e tornou-se uma voz respeitada na comunidade de defesa dos direitos
das pessoas com deficiência. Mas apesar de todas as suas realizações e do impacto que teve, Miguel manteve-se humilde. Ele sempre insistia que não era herói, que simplesmente fizera o que qualquer pessoa faria, seguir seu coração e sua paixão. Ele acreditava sua mãe por nunca desistir dele, Rodrigo por ter a coragem de admitir seu erro e mudar, e a comunidade da igreja por abraçá-lo. Ele via sua história não como sobre ele, mas sobre o poder da inclusão, da aceitação e do amor que transcende diferenças. Cada Natal, Miguel ainda cantava na igreja. Mesmo anos depois, quando já era adulto, ele voltava para aquele lugar especial onde tudo mudou. E cada vez que cantava Noite Feliz, as pessoas lembravam daquela noite mágica quando um menino rejeitado transformou uma igreja inteira com sua voz. Lembravam de como seus próprios corações foram mudados, de como aprenderam a ver com novos olhos, de como descobriram que a verdadeira magia do Natal não está em presentes ou decorações, mas na capacidade de abrir nossos corações para aqueles que são diferentes, e que às vezes tudo que é preciso para mudar o mundo é dar a alguém a oportunidade de mostrar quem realmente é. Miguel nunca esqueceu as palavras que sua mãe lhe disse naquela noite quando ele queria desistir. Que Deus tem planos que não compreendemos de imediato. Naquele momento de desespero, ele não conseguia imaginar como algo bom poderia vir de tanta rejeição. Mas olhando para trás, ele via claramente. A lição daquela noite ecoou através dos anos. Que dentro de cada pessoa, não importa quão diferente ou desafiada, existe algo precioso esperando para ser descoberto. Que nossa responsabilidade como comunidade não é apenas tolerar diferenças, mas celebrá-las. Que verdadeira inclusão não é sobre dar caridade àqueles menos afortunados, mas sobre reconhecer que todos temos algo único e valioso para contribuir. A rejeição não foi o fim de sua história. Foi o começo. Foi o que o levou àquele momento perfeito quando sua voz parou a igreja inteira. Foi o que permitiu que sua história tocasse milhões. Foi o que o transformou não apenas num cantor, mas num símbolo de esperança para todos que já se sentiram não suficientemente bons. E assim, a história do menino que foi ignorado no coral de Natal, mas cuja voz parou a igreja inteira, tornou-se mais que uma lembrança do passado. Que nunca devemos desistir daqueles que amamos, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. Que milagres acontecem não necessariamente quando pedimos, mas quando estamos prontos para recebê-los. E que às vezes nosso papel é simplesmente continuar a acreditar, mesmo quando não há evidências de que as coisas vão melhorar. A Igreja de São Pedro, onde tudo começou, tornou-se um modelo de inclusão para outras comunidades religiosas. Tornou-se uma inspiração viva, um chamado à ação, um lembrete constante de que devemos olhar além das superfícies e dos julgamentos fáceis. Cada pessoa que ouviu esta história foi desafiada a examinar seus próprios preconceitos, a questionar suas próprias suposições sobre quem merece oportunidades e reconhecimento. Teresa, agora idosa, ainda se emociona ao contar a história. Ela diz que aquela noite de Natal ensinou-lhe algo fundamental, que o amor de uma mãe, combinado com a fé e a persistência, pode mover montanhas. Grupos de todo o país visitam para aprender como implementar práticas verdadeiramente inclusivas. O coral continua a florescer, sempre aberto a novos membros independentemente de suas capacidades. E na entrada da igreja, há agora uma placa com uma citação de Miguel. Não é a perfeição que torna algo belo. É a coragem de compartilhar nosso verdadeiro eu com o mundo, imperfeições e tudo mais. As crianças que cresceram vendo Miguel cantar no coral desenvolveram uma compreensão de diversidade e inclusão que muitos adultos ainda lutam para alcançar. Elas aprenderam desde cedo que diferente não significa menor, que limitações físicas não definem o valor de uma pessoa e que a verdadeira comunidade é construída quando abraçamos todos, especialmente aqueles que a sociedade tende a marginalizar. Esta nova geração tornou-se embaixadora da mudança, levando estas lições para suas próprias escolas, empregos e comunidades. Anos mais tarde, quando perguntaram a Miguel qual foi o momento mais importante daquela noite mágica, ele não disse que foi quando cantou ou quando recebeu a ovação. Ele disse que foi o momento em que Rodrigo se ajoelhou diante dele e pediu desculpa.
Foi naquele momento que Miguel compreendeu o verdadeiro poder do perdão, da humildade e da capacidade humana de mudar. Foi naquele momento que ele viu que sua jornada não era apenas sobre ele conseguir cantar num coral. Era sobre transformar corações e abrir mentes. A voz de Miguel, que quase foi silenciada pela rejeição e discriminação, acabou por tornar-se uma das mais poderosas vozes de sua geração. Não porque fosse tecnicamente a melhor, mas porque carregava uma mensagem que o mundo desesperadamente precisava de ouvir. Que todos importamos, que todos temos valor, que todos merecemos uma oportunidade de brilhar. E cada vez que ele cantava, não estava apenas criando música, estava criando esperança, mudança e um mundo melhor para aqueles que viriam depois dele. E assim termina a história do menino que foi ignorado, rejeitado e esquecido, mas que através de coragem, fé e uma voz extraordinária, transformou não apenas uma apresentação de Natal, mas uma comunidade inteira. Sua história continua a ecoar, lembrando-nos que dentro de cada pessoa há algo precioso esperando para ser descoberto, se apenas tivermos a sabedoria e o coração para olhar além das aparências e das nossas próprias limitações.